Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Se você está no YouTube, vai deixando o like. Se está na verdinha, aumenta esse som. Porque hoje, Karine, bem que essa entrevista podia ser em cima de um trio, né? Já vem um violão, né? Pra gente também. É, o clima de música, exatamente. De energia, né? Uma coisa bem cheia de axé. Ela tem energia, viu? Sabe aquela energia que a gente às vezes quer ter, que a gente tá cansado, assim? Ela tem. Demais. E a gente ficou muito feliz, ó, nesse clima bem nordestino. Porque nossa convidada, ela é pernambucana. Mas ela tem um dendê aí nessa história, certo? Ela, bem menina, já com 10 anos, ela começa a cantar. E aí ela vai se profissionalizando no início no forró. Até que ela é vista e entenderam que essa moça tinha um dendê aí e que ela podia ser uma grande estrela do axé. Ela começa, sem muito medo, ou não, né? Vamos saber, um desafio bem grande de ser uma voz de uma grande banda nacional. Ela pegou esse desafio, realizou muito bem. 10 anos depois, um novo desafio nessa carreira. Estamos falando com Vina Calmon. Seja bem-vinda ao Que Nem Tu. Depois de 10 anos aí na frente da banda Cheiro de Amor. E agora com a carreira solo. A gente ficou muito feliz que você conseguiu um tempinho nessa agenda para vir conversar com a gente. Karine, Alan, que bom estar com vocês aqui hoje, né? Nessa nova fase. Pois é, depois de 10 anos à frente do Cheiro, uma história linda, estou por cá, seguindo a minha carreira, novos horizontes, e muito bom estar aqui estreando com vocês. É a minha primeira entrevista, acho que é meu primeiro podcast, assim, na minha carreira solo. E é legal, né? Porque tu falou de história do Nordeste, falou de Pernambuco, né? E Bahia, e passou muita história na Bahia, muito tempo na Bahia. E Fortaleza também acabou entrando na história dela, principalmente agora, porque tu vai fazer o show de estreia da carreira solo aqui em Fortaleza. Né? Exatamente. Pois é. Ano passado, eu passei por aqui rapidinho, a gente veio, fez um show e tal, e agora nessa nova fase, tendo a oportunidade de estrear a minha carreira solo aqui no Fortal. Não poderia ser melhor, né, gente? Começando com o pé direito no Fortal. Que felicidade. Coisa boa. Vina, né? como é que tá a tua ansiedade? Não só em relação a essa apresentação, mas desse novo momento mesmo, porque eu imagino que após 10 anos você está numa banda que tinha uma história, que tinha um nome, e agora você está ali levando teu nome para frente com novos processos, novos formatos, tem muitas responsabilidades novas e um jeito de viver diferente do que tu estava vivendo. Como é que tu tá lidando com toda essa ansiedade sobre o que vem por aí mesmo nessa carreira? Olha, o que eu posso dizer é que tem um misto de emoções aqui, tá? É um misto de emoções, de fato, vivendo tudo novo, né? Vivendo uma fase que eu nunca vivi na vida, são responsabilidades diferentes, são, assim, cara, eu tenho são muitas emoções e misturado com ansiedade, mas é o seguinte, a gente tem que controlar tudo isso, né? O que não for bom, porque quer queira ou não, a gente sente medo, a gente sente ansiedade, né? Só não pode se deixar contaminar com isso, não pode potencializar isso, porque maior é um Deus que vive em mim, né? Que sempre regeu a minha vida, e eu sempre acreditei muito nisso, né? Nos propósitos de Deus. Acredito que eu estou numa fase nova, graças a Ele que me proporcionou esse momento. Então eu tenho que saber aproveitar da melhor forma. Se tá com medo, vai com medo mesmo, né? A ansiedade, a gente dá um jeitinho. Não adianta também a gente fugir desses sentimentos. Eu acho que são sentimentos naturais, comuns, né? Todo mundo tem isso, sente isso. A gente não pode negar que está sentindo. A gente só não pode potencializá-los, né? Mas aí vai vivendo um dia de cada vez, né? Matando um leão por dia, como se fala, né? E aí a gente vai seguindo. Mas, assim, num todo, é muito gratificante poder estar vivendo essa fase nova, né? Responsabilidade enorme, né? De assumir a carreira solo, de estar ali à frente mesmo do meu negócio, né? Junto com todo mundo, na parte de criação, na parte de administração de tudo, enfim, de escolhas, enfim. Então, é muita coisa, bastante coisa para a cabecinha da pessoa, né?
Mas a gente tá aqui, eu tô aqui firme e forte, e muito grata, porque é bom saber que eu já estou nessa fase. Que é a fase em que todo artista almeja, que sonha chegar. Óbvio que eu tenho muita coisa ainda a conquistar. Muita coisa. Assim, é um recomeço. A gente recomeça praticamente do zero. Então, assim, é ter os pés no chão, né? Ter firmeza ali com os pés no chão, sabendo que nem tudo vai ser um morango docinho. Às vezes o morango pode vir bem azedinho, né? Mas faz parte do processo. Então, assim, estou muito feliz em poder estar enfrentando isso com uma equipe incrível, né? Que acredita, porque isso é muito importante também, a gente ter pessoas que acreditam no projeto. Então, eu trouxe para perto de mim pessoas que acreditam, tenho trazido e buscado trazer cada vez mais essas pessoas que acreditam e que estão vivendo esse projeto, assim como eu. Porque eu falo para a minha equipe, esse projeto não é só meu, esse projeto é nosso, né? Então, aqui não existe apenas artista, existe uma equipe, entendeu? Então, a gente vai lutar por nós, por nós. E é isso, está sendo incrível, maravilhoso, e eu sou toda gratidão, de verdade. Vina, mas explica um pouquinho pra gente, assim, o que é que muda na rotina, inclusive nos papéis, novos papéis que você assume com a carreira, né? Assim, porque às vezes as pessoas não acham que, não mudou, não é mais no cheiro, mas ela vai cantar e não muda as responsabilidades e as funções. Conta um pouquinho pra gente o que é que mudou na tua vida no sentido mesmo prático de função da carreira, assim, Sim. tipo, eu passei a determinar algumas coisas, eu passei a assumir outras responsabilidades, como é isso? Então, a banda Cheiro, uma banda já de muitos anos, tem uma história incrível. Então, assim, eu cheguei em uma equipe pronta. Eu cheguei em uma equipe pronta, assim... eu entrei na banda já toda pronta. Então, quando eu entrei na banda, já tinham todos os músicos ali, já tinha toda a equipe montada, já, né? E aqui eu tive que criar tudo isso junto com os meus empresários. Tudo partiu do princípio em que eu me uni a meus empresários, assinei com a Salvador Produções, estou ali dentro daquele escritório enorme, renomado, com empresários super renomados, ok. Mas aí, a partir daí, é que vem o processo de criação, de montar a equipe, sabe? Que eu nunca tinha participado. Antes, eu nunca tinha participado. Eram responsabilidades que não eram minhas, eu não tinha que ter essa demanda, né? Mas agora eu tive que participar da criação do zero, sabe? De participar de tudo mesmo. Como vai ser o LED? Como vai ser... Eu estou falando coisas assim bem aleatórias, porque de fato fazem parte do processo. É a criação do show, como vai ser o repertório ali, junto com o diretor musical. Não que eu não fizesse lá no Cheiro, mas ali já tinha algo, já tem uma discografia que você olha para aquela discografia e você diz, meu amor, eu amo cantar essa música aqui, que essa daqui é a minha cara. Eu faço... A Banda Cheiro de Amor fez parte da minha história desde quando eu nasci. Então, assim, eu já entrei na banda, para vocês terem ideia, sabendo cantar o repertório quase todo. Mas aqui não. Aqui eu tenho que buscar a música. Qual música? Qual música? Quebrar a cabeça ali, meu Deus, será que isso funciona? Será que realmente vai funcionar? Então, assim, é desde isso, desse detalhe aqui, musical, a parte técnica, enfim... outra coisa, recalculando rótulos o tempo inteiro, porque nem sempre sai como a gente quer. Quando você monta uma equipe, às vezes não é... Poxa, não é essa equipe, não é essa peça aqui, eu acho que não está funcionando, então a gente vai ter que recalcular a rota. O lançamento era para ter sido lançado em tal data, não deu certo naquela data. Ou seja, são muitas coisas. E que isso, quer queira ou não, mexe muito com a gente. Sim. Mexe muito com o emocional. Então, mexe muito com o psicológico, né? Então, assim, eu, de fato, saí de uma zona de conforto onde eu estava ali muito tranquila, até porque eu já tinha tudo preparadinho ali para mim, estava ótimo, né? Então, mas aqui não. Aqui eu tenho que realmente, tipo assim, levantar a bundinha da cadeira e trabalhar. Não só isso, mas botar a cabeça para funcionar. E isso não é fácil para quem já estava
ali de boa, entendeu? Então, assim, tem mudado muita coisa. Tudo, na verdade. Tudo. Mas você se sentia pressionada a ocupar esses outros espaços? Ou não, assim, em algum momento falava... Vina, será que não está na hora de você se colocar mais? Ou de ter uma voz mais ativa? Ou tu sentia essa pressão externa ou uma pressão interna para ter mais autonomia nesse sentido? Lá ou aqui? Lá. Lá eu tinha essa pressão. Até, assim, passei por essa fase das pessoas até me darem a liberdade de ter essa autonomia. Eu tinha total de ir e vir, de fazer. Chegou um ponto, lógico, que eu podia fazer isso. Só que eu já não estava... Eu me sentia como se eu estivesse na zona de conforto, sabe? Eu me sentia que eu estava ali e isso foi o ponto maior, além do meu sonho. Eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa por mim, por minha carreira também, assim, por toda a história que eu tenho na música. Eu comecei a cantar com 10 anos de idade, minha gente. 10 anos de idade. Então, assim, e aproveitando toda a oportunidade que me surgiu, inclusive o Cheiro foi uma grande oportunidade. Mas quando você encontra tudo mastigadinho, tudo já ali, você acaba ficando ali, vai levando. E eu fui levando, mas eu senti a vontade de realmente fazer algo diferente. A questão toda foi essa. E lá eu tinha, assim, o espaço, mas eu achava que eu ia até ali, tinham outras pessoas envolvidas, são cabeças diferentes, mas nunca houve uma pressão de imposição, de nada, mas houve sim a liberdade de eu fazer. Porém, eu me sentia ali, eu acho que era muito mais meu do que do outro, entendeu? Era muito mais de mim do que do outro. Então, agora, eu me vi na oportunidade de fazer diferente, entendeu? De fazer diferente. Então, assim, é isso. Se vai dar certo, a gente não sabe. Ninguém tem uma bola de cristal. Mas a gente vai lutar para que dê certo. A gente vai trabalhar e buscar fazer com que dê certo, entendeu? E é sobre isso. Vina, e você se preocupa, assim, em relação ao público, do que o público ele vai encontrar agora no teu show, assim, se o público ele pensa em, eu vou ver a Vina do Cheiro de Amor, mas aí tu quer pensar que, não, eu vou mostrar a eles outras coisas e surpreendê-los também de que eu não sou só a Vina do Cheiro de Amor, mas eu tenho outras coisas. E eu te pergunto isso muito porque quando eu escutei o teu novo single, né, o Beija Eu achei diferente. E aí eu fiquei muito curioso em saber se esse é um teu objetivo também, de descolar a tua história após 10 anos na Cheiro, e descolar a tua história também, mostrar que sua marca, a tua singularidade. Olha só, eu cresci cantando tudo. Sabe, a única coisa que eu fiz na minha vida, assim, foi cantar. A única coisa que eu sempre quis na minha vida. Eu nunca pensei em ser outra coisa, a não ser cantora, sabe? Então, sempre foi o sonho da minha vida. Então, eu comecei a cantar muito nova, sempre comecei... As minhas raízes, elas são do forró e da música baiana. Eu sou do Vale do São Francisco. Nasci de Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco. E a minha infância toda foi em Sobradinho, Bahia. Ou seja, Petrolina e Juazeiro está entre essas duas cidades, né? Ali o Rio São Francisco separando. Então, a musicalidade dessa região, ela é bastante... Ela é muito forró, né? É tanto que o piseiro é de lá. Nós temos João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes, entre outros grandes lá, Desejo de Menina, Leno, vários artistas do forró forte lá. Mas nós temos também Ivete Sangalo ali em Juazeiro. Entendeu? E a Bahia ferve ali também, sabe? Então é aquela mistura. E eu cresci nisso, gente. Eu cresci nisso. Então, eu sei que as pessoas estão esperando muito sobre o estilo musical. Essa é a pergunta que não quer calar, né? O que é que Vina vai fazer? O que Vina vai fazer? Eu quero levar a minha verdade em forma de música. É forró, eu vou fazer um forró com o swing da Bahia, sabe? Eu quero encontrar o meu próprio estilo,
entendeu? Assim, sem rótulos, não pretendo me rotular, tá? Mas no meu show, assim, e outra, sobre desvincular do cheiro. Não é que eu queira me desvincular do cheiro. Eu quero que as pessoas consigam enxergar em mim, como eu venho desse negócio do axé já há bastante tempo. Então, as pessoas esperam que eu venha com axé ou que eu venha reproduzir o que eu fazia no cheiro. Eu não quero, porque a história do cheiro é linda, é incrível, tem uma discografia maravilhosa, mas é do cheiro. Como é que eu vou sair do cheiro reproduzindo cheiro? Até porque eu busco sempre ser justa com tudo, né? Eu tenho uma gratidão imensurável, assim, eterna ao Cheiro de Amor. De verdade, a todas as pessoas que compõem a família Cheiro de Amor. Sou muito grata de verdade. Mas, assim, eu não tive um sucesso lá no Cheiro. Que, porra, ela se destacou. Se eu tivesse tido esse sucesso lá, assim, eu ia dizer, não, essa música aqui eu vou reproduzir em algum momento da minha carreira, porque é justo, né? Que não é o caso. Eu não quero... Não que eu vá deixar de cantar. Eu amo cantar aquelas músicas, amo. Mas eu não posso ser apenas a reprodução daquela história. Sim. Entendeu? Vou em algum momento do meu show, algum medley, algo que venha a eternizar essa memória que eu tenho aqui no meu coração, né? Em Porque homenagem, faz parte da tua história faz parte também, da né? minha história. Faz parte da minha história. Então, assim, lógico que eu vou fazer. Porém, não ser a reprodução do Cheiro de Amor, entendeu? Acho que nem é justo para eles que estão lá com a nova artista, né? Dando a nova cara da banda, entendeu? Então, assim, eu não quero entrar nesse. Sim. E eu quero muito, muito mesmo que as pessoas consigam enxergar o outro lado de Vina. O outro lado da Vina que tem aqui. A cantora que Vina não canta só axé, que Vina também faz outras coisas, sabe? Eu quero mostrar esse meu lado musical também, que muitas pessoas não conhecem. Vina, é curioso porque quando você estava falando das tuas influências, como elas são muito amplas e diferentes pelo lugar de onde você veio, eu estava lembrando aqui que aqui em Fortaleza o forró é muito forte, né? E na história do forró que a gente tem aqui, diferentes artistas, quando eles ousaram um pouquinho a mais, fizeram um pouco diferente do que as pessoas estavam habituadas, parte da crítica, parte do público já começava a estranhar e até acusá-los de não, isso aí não é forró, isso aqui não é forró. E eu, de Fortaleza, acompanhando de longe o axé em Salvador, eu sempre vi essa similaridade, assim, porque eu sempre senti também que o axé lá em Salvador era algo como no forró, assim, quando alguém começava a fazer algo diferente, tinha alguém ali para apontar o dedo, não é axé. Não é axé, É né? assim mesmo? É assim mesmo. Mas é assim, gente, em qualquer lugar. Em qualquer estilo musical, assim, ó, não é só Fortaleza, não é só Salvador, não. É porque o diferente causa estranheza, né? E aí sempre vai ter o crítico. Eu acho que a gente tem que buscar fazer a verdade da gente. A verdade da gente. Porque o meu intuito, de verdade, é alcançar pessoas através da música. Da minha música. Eu quero que a minha música lhe toque. Eu quero que a minha música lhe toque de uma forma positiva. De uma forma boa. Para você estar ali no meu show e dizer, porra, como é bom ouvir essa música. Como é bom curtir essa música, sabe? E música é isso, gente. Não é sobre você, tipo, eu vesti aqui essa camisa do axé, eu sou só axé e eu vou morrer axé. Tipo, Gabriela, como é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e eu cresci assim, vou morrer assim. Bom, essa é uma opinião minha, tá? Eu acho que eu posso, sim, ser o que eu quiser. E eu posso acreditar na minha verdade. Porque se eu não acreditar na minha verdade, você não vai acreditar. E a música é isso. Eu acreditar no que eu vou fazer porque eu sei o que eu quero. Como eu já falei para vocês, eu quero que minha música lhe alcance positivamente. Eu vou fazer música. É isso que eu quero.
Entendeu? Vina, e aí nesse show, o que é que tu pode antecipar pra gente, né? Assim, já deu aí uma coisa que pode ter um forró, mais swingado, vai ter o axé, vai ter mais o quê? O que é que tu tá bebendo e querendo trazer pra esse momento, assim? Olha, meu show, ele é um show que eu vou fazer um pouco, eu vou dar uma misturada, assim, trazendo a minha essência, colocando a minha essência, a minha interpretação, entendeu? Colocar a minha voz, a essência da gente no negócio é muito importante, porque ele não vai ser só o forró, aquele forró. Oxe, eu vou tocar o forrozão de Fortaleza. Não vai ser aquela mistura, mas eu vou fazer de tudo um pouco, porque na hora de sacudir, o povo quer sacudir. Eu estou no Fortal. Como é que eu vou estar no Fortal e eu não vou sacudir o povo do Fortal? Como é que eu não vou querer botar o povo para cima, tirar o pé do chão? Não existe. Não existe. Esse momento tem que ter. Mas esse momento também tem que ter uma quebradeira. Mas na hora que eu quero que o povo quebre até o chão, o povo vai quebrar até o chão. Quer jogar raba? Joga raba, minha filha. Então, é sobre isso. Então, assim, vai ser um show um pouco, eu posso dizer, um bailão. Um bailão, assim, sabe? Mas já trazendo os elementos musicais que eu quero inserir no meu momento novo. Entendeu? E esse aí vai ser um reflexo do que vai vir de música nova, desses ritmos? Sim. Vai ter forró, vai Sim. ter alguma coisa mais pro pop, mais pro funk? Sim. Então, eu vou ser bem sincera. Eu acho que eu não quero ter rótulos de fato nesse momento. Então, acho que não precisa. Mas assim, falando sobre a minha verdade, como eu já venho falando sobre isso, batendo nessa tecla aqui, eu sou muito popularzona, assim, do meu forró nordestino, do meu axé nordestino também, da minha Bahia, né? Não o axé propriamente dito, ou o forró, mas essa coisa raiz do Nordeste, assim, me toca muito, me mexe muito comigo. Eu consigo transmitir, de fato, a minha verdade. Legal. Vina, vou viajar agora no tempo um pouquinho, tá Eita. bom? Você começou muito jovem a já cantar profissionalmente. E eu sempre tenho muitas dúvidas para quem começa tão cedo numa carreira que eu acho muito difícil, que é a música e fazer show. Como era a cabeça de uma pré-adolescente, criança, já tá em cima de palco, sendo holofote ali, cantando? Como é que mexia na época contigo? Então, cara, é tão inexplicável pra gente que canta a música, porque para mim, eu só queria cantar, né? Eu queria estar naquele lugar de voz ali, cantando, e que as pessoas pudessem ouvir a minha música. E assim, já mexia muito forte comigo desde muito pequena. Muito forte comigo. Eu sempre fui muito de boa, sabe? Eu não interpretava nem como profissionalmente. Eu ia vivendo um dia... Eu fui aprendendo a me profissionalizar. Eu fui aprendendo, assim, através do amor que eu sempre tive pela música. Entendeu? Então, a música foi me levando. Na verdade, eu nem costumo dizer, eu acho que não fui eu que apenas escolhi a música, mas eu acho que a música também me escolheu, nós nos escolhemos, né? Porque, graças a Deus, eu tive a oportunidade, porque a música salvou a minha vida. A música salvou a minha vida, porque muita gente não conhece a minha história, mas eu tive uma infância muito difícil. E eu nunca falo isso me vitimizando, porque eu acho que todo mundo tem uma história, né? E todo mundo tem suas dores. Mas eu busco usar a minha história a meu favor. Sempre busquei usar a minha história a meu favor. E eu sou grata demais porque a música salvou a minha vida. Então, ali, ela foi me conduzindo e me levando a lugares inimagináveis, né? Inimagináveis, porque eu já sou dona de grandes conquistas através da música, né? Em estar aqui hoje, nossa, olhando para trás, eu já sou dona de grandes conquistas,
entendeu? E isso fala muito sobre o que é sucesso, isso fala muito sobre o que é vencer na vida, né? E aí, eu muito novinha, ali com aquela minha cabeça de, tá entendendo? Porra, nada com nada. 10 anos, né? Muito 10 menina. anos, eu cantava e chegava uma hora que me dava um sono lerdo, que eu queria ir dormir. Aí eu ia dormir um pouquinho no carro, aí depois me chegava alguém lá, sempre eu cantava mais em barzinho na época, né? Aí chegava gente assim, aí iam lá, me acordavam e tal. Meu ex-padrasto, que na época o grupo que eu cantava era do meu ex-padrasto. Eu comecei a cantar, inclusive, através da minha mãe. Minha mãe foi uma grande incentivadora, né? Porque ela sempre gostou muito. Eu realizei o sonho da vida dela e da minha avó, né? Elas não puderam seguir a carreira de cantora, mas eu consegui realizar. Acho que foi muito do que elas sempre almejaram para mim ali, sabe? Mas elas queriam ser cantoras? Elas queriam, elas mas eram afinadas? elas sempre gostaram de cantar. Mas aí nunca tiveram oportunidade, nunca levaram a sério também. Naquela época, tudo muito difícil, nunca quis enfrentar esse desafio. E aí minha mãe costuma dizer até que eu fui planejada. Completamente. Ela diz, você é igual, você é perfeita, igual eu pedi a Deus. Oh, mãe, obrigada. Mas ela fala que eu sou exatamente como ela pediu a Deus. Né? E eu fico muito feliz com isso. E a gente passou por muitos percalços, né? Eu e ela. Ela teve, depois que separou do meu pai, quando eu tinha 5 anos, ela casou de novo, e aí ele trabalhava com música e tal, e aí tinha um grupo e tal, não tinha cantora na cidade na época, me chamou para cantar. Ela que sugeriu, porque não tinha cantora na cidade na época, eu comecei a cantar, muito tímida. Olha, eu tive que desbloquear, destravar várias coisas. Então, por isso que eu falo, eu sou dona de muitas conquistas, porque para o que eu era, em algum momento eu tive algum bloqueio na minha vida que eu não conseguia falar no microfone. Eu era muito tímida, muito tímida. Eu era tímida demais, eu não conseguia me expressar, eu ficava muito retraída. E aí eu tive muita dificuldade com isso. O sono foi no princípio, né? Depois essa timidez que me travava muito, sabe? E ali, diante de tantas dificuldades que a gente passou ali naquele momento, que outro dia eu posso contar um pouco a minha história para vocês. Acho que um dia eu preciso escrever um livro para contar a minha história, porque é babado, viu? Mas pode contar aqui também, viu? Babado. O que for lembrando, pode contar. A gente passou por muitas dificuldades. Eu e minha mãe, a gente sofreu muito lá naquela época, sabe? E eu não conseguia, eu era muito tímida. E meu ex-padrasto era muito ignorante, assim. E ele falava, ele queria que eu fosse desinibida e eu não conseguia ser. Então ele gritava para eu falar, dê uma boa noite. Eu não consigo. E eu só sabia chorar, eu não sabia, era muita pressão. E quanto mais me pressionava, mais eu me retraía. Então, não era uma forma adequada de conduzir uma criança. Então, assim, entre outras coisas que eu não preciso entrar em detalhe aqui, mas, assim, foram muitas dificuldades até eu conseguir ganhar asas, sabe? E aí isso aconteceu quando você sai de casa e vai morar com a sua avó? Aí eu fui morar com minha avó quando eu tinha 15 anos, né? Eu ficava entre morar com minha mãe e morar com minha avó. 7 anos eu fui morar com minha avó. Com 8 anos voltei para minha mãe. Aí com 13 anos fui morar com minha avó. Aí com 14 voltei para morar com minha mãe. Passava um ano assim, só com minha avó, era como se fosse um time. Aí com 15 anos eu fui morar com minha avó de novo. E aí eu não quis voltar mais. E, assim, eu sou muito grata à minha mãe, assim, por toda a força que ela sempre teve, sabe? Ela sempre foi uma mulher muito aguerrida, tá? E ela sempre lutou muito por nós. E assim, era o que ela podia fazer naquele momento, né? Eu não culpo minha mãe por nada, porque eu sei que naquele momento ali foi um momento que ela... Foi a forma que ela teve de lidar, sabe, com tudo, e ela buscou de todas as formas dar o melhor dela, tá? Dar o melhor dela, tenho certeza disso. Então, assim, a gente venceu, foi difícil, dentre essas e tantas outras coisas. A gente venceu, eu precisei ir embora com 15 anos e eu escolhi não voltar mais, porque eu não dava mais para mim, entendeu? E quando eu decidi seguir,
me vieram novas oportunidades. Por isso que eu digo, a música me salvou porque eu tive inúmeras oportunidades de trilhar caminhos obscuros, péssimos. Ser revoltada, sabe? Meu pai nunca foi assim, nunca esteve presente. Eu amo meu pai. Não julgo meu pai e nunca julguei em momento nenhum, assim como eu também não julgo minha mãe. É a minha vida, é a minha história. Eu não vou culpar e nem julgar ninguém por nada, tá? Não existe isso. É a minha história, que dentro dessa história eu só preciso agora, eu precisei enxergar, tirar o melhor daquilo tudo, entendeu? E enxergar com amor. Porque minha mãe, eu não enxergo, nunca consegui enxergar diferente disso, do que com olhos de amor. Meu pai, eu enxergo meu pai com olhos de amor. E é a minha família. E eu preciso honrar e respeitar a minha família. E é o que eu faço. Então, eu não julgo. Mas ele foi ausente, é um fato. Talvez por essa ausência eu tenha passado por algumas situações. Mas passei. E aí, agora, com 15 anos, eu ia dizer agora, com 15 anos. Quando eu estava nos meus 15 anos, eu passei a viver. Minha avó sempre foi o amor da minha vida, o maior amor da minha vida, assim, foi a dor maior que eu tive quando perdi minha avó. Mas ela sempre foi muito, quando em vida, sempre foi muito presente, assim, sempre soube me dar o melhor. Minha família, na verdade, eu sempre fui muito, apesar das dificuldades, eu também sempre fui muito regada de amor. E te impulsionaram na tua carreira, né? Assim. Minha mãe, assim, ela sempre foi a que mais acreditou fielmente no meu talento, né? Ela sempre acreditou ali. Alguns da minha família queriam que eu estudasse mais e tal, mas minha mãe, ela sempre acreditou e sempre confiou mesmo, assim, sabe? Ela sempre soube que eu era capaz. E isso fez toda a diferença. Quando tu morava com a tua avó, tu começou a tocar em outras bandas de forró, como era que não ia? Tinha uma banda, eu comecei a cantar, eu participei de um concurso na escola e até ganhei em primeiro lugar nesse concurso. Também era a única cantora profissional. Profissional, assim, que já cantava, né? Já... Mais quase 10 anos de carreira. Com 13 anos. 13, 14 anos. Aí com 15 anos, na verdade, eu participei de outro concurso na escola e ganhei. E aí, através desse concurso, eu já estava morando com minha avó na outra cidade, porque nessa época do meu ex-padrasto era em Sobradinho. Depois eu fui para Santa Maria. Voltei para minha terra natal, né? Com minha avó. Aí lá era onde eu comecei a cantar nesse negócio da escola que ganhei, e uma pessoa me viu cantando. E me chamou para cantar na banda dele. Era um grupinho, que era só teclado, zabumba e guitarra. E uma sanfona. Nem tinha guitarra na época, depois que botou uma guitarra. E aí, ele me viu cantando e me fez a proposta para cantar. Aí eu, já aceitei. De onde é? É lá da fazenda Mandacaru. Era de uma fazenda. Ou seja, eu tinha que sair de Santa Maria, da cidade, para ir para a fazenda, para ensaiar na fazenda. Mas eu amava tanto. Sabe quando eu me sentia livre ali? A gente o grupo só tocava mais na zona rural, assim, sabe? Em povoados, assim. Era em cima de um caminhão, de uma F4000. A gente viajava no F4000. E aí... ia tudo em cima. Muito bom. Parava ia na tudo cidade. em cima. Aí depois tirava todos os equipamentos e você montava tudo lá em cima mesmo. O palanque era lá, ó. Ó, Paulinho. O palanque era lá em cima da F4000 mesmo. Oxe, menina, a gente comia uma poeira daquele barro vermelho na hora de ir, que era uma coisa. Carol, minha amiga, ia... Minha mãe, toda vez que meus amigos, quem é amigo de verdade, né? Nossa. Tem que encarar, pois minha amiga ia, enrolava um pano na cabeça, minhas primas, todo mundo bora em cima da F4000, todo mundo em cima da F4000, amarrava um pano na cabeça para os cabelos não ficar com barro vermelho. E aí a gente se embora. Mas eu me sentia tão amada, tão respeitada, era tão bom, foi tão bom, assim, essa fase. E tu vai se sentindo mais à vontade. Aí comecei a me soltar um pouquinho.
sabe? E o teu amor com a música também foi crescendo, né? Porque eu imagino assim, Vina, assim, você falou que lá no início era um ambiente até de pressão, mesmo você ainda sendo muito jovem. E aí você... havia ali um risco de você associar a música a um ambiente de muita pressão e dificuldade que não fizesse você nem gostar da música. Oh. Mas assim, com o tempo, você foi se apaixonando e esse ambiente de pressão foi aliviando. Eu não via dificuldade nenhuma. Eu sofria, podia sofrer o que fosse. Fizesse o que fosse, mas não mexo na música. Para mim, se me tirar da música, não existia essa possibilidade. Então, eu não via esse lado da dificuldade na música. Eu não via. Eu nunca conseguia olhar por esse lado. Eita, que trabalhar com música... Porque eu ouço muito isso das pessoas. Não é fácil, o povo fala. Trabalhar não é fácil, não dá certo, não sei o quê. Cara, eu vou dizer a você, nunca coloquei essa dificuldade, nunca coloquei as dificuldades à frente. Eu passei por situações, mas nunca foi um motivo para mim, para ver como uma desistência ou como um motivo de uma dificuldade na música em si. Então, assim, a música, por isso que eu falo, a música me salvou, porque ela me cegava, meu irmão. Me cegava. Eu não conseguia nem ver o que era de ruim que eu estava passando. Eu não conseguia nem sentir que eu estava em cima de um caminhão ali. Entendeu? Eu não conseguia, sabe, ter essa... olhar o lado ruim da coisa. Eu só via o lado bom. Por isso que eu digo, a música me salvou, porque eu só via o lado bom. Eu não via as dificuldades. Mas depois dessa experiência aí, tu já foi para uma outra banda Aí eu comecei, que era mais profissional, assim, né? Aí comecei. Eu já tinha recebido propostas para bandas maiores, mas aí minha família não deixava eu sair de perto, porque eu ainda estava terminando 2º grau. Então, é aquela coisa, queria que eu estudasse. Enfim, era muito nova. Com 13 anos, eu recebi uma proposta para uma banda de forró. E eu era grande já na época, mas não dava, né? E, enfim... depois eu comecei, aí com 16, entre 16 e 17, aí fui para Petrolina, morei em Petrolina, cantei numa banda de Juazeiro. Depois fui passando... quando eu estava com 16 anos, eu passei por algumas bandas, assim, foi um ano que eu consegui passar 4 meses em uma banda, depois 2 meses em outra. Aí já no 2º semestre, eu recebi uma proposta para ir para... o Rio Grande do Norte, cantar forró, na banda de Adonis Antônio. A banda, na época, era Cowboys Fora da Lei. E nessa banda eu passei 4 anos e meio, por aí, 4 anos. E aí, depois, eu recebi uma proposta para ir para Salvador. E eles te viram nessa banda e identificaram que você podia cantar axé. Ou eles falaram assim, não, vai no forró aqui mesmo. Não, foi assim. Quando eu fui para o Rio Grande do Norte, para a banda de Adonis, meu nome é Silvina, tá? Mas você já usava Vina ou não? Não. Era Silvina. Não. Ele começou a me chamar de Vina. Então, quem me batizou como Vina foi Adonis Antônio. E aí, ele... que era o meu chefe na época, né? E ele também é cantor, cantava em Cowboys Fora da Lei, e eu era uma cantora. Tinha outra cantora e eu era a 2ª cantora da banda. Ele era dono de 4 bandas na época. Então, a empresa era bem grande, né? Com muitos funcionários, muitas bandas. E aí, eu passei, acho que uns 2 anos ali no Cowboys. E depois eu fui para Mauricinho do Forró, que era outra banda dele também. Cowboys ele era mais... tinha um estado que tocava muito, que era Pernambuco, e ali no Rio Grande do Norte. Mas Mauricinhos tocava muito Sergipe, Alagoas, vinha mais para aqui também, assim. Então, tinha um pouco mais de visibilidade, Mauricinhos. Então, quando eu entrei no Mauricinhos, eu comecei a receber propostas. Propostas e propostas e propostas. Eu disse, ai, meu Deus, e agora? Aí fui... Enfim, eu, entre elas, assim... fui cogitada para ir para Limão com Mel. Na época vieram conversar, me ligaram, tal, para saber se eu tinha interesse, me fizeram proposta, falaram sobre salário e tal, e eu fiquei muito tentada, óbvio, porque Limão com Mel e o asma. Você já se viu saindo do limão? Já me via lá, ó. Limão com Mel. E teve também Calcinha Preta. Eita. Na época, eu, caramba... Só que, tipo, era muito bom. Pra Calcinha Preta,
assim, eu ia ganhar muito mais, assim, nessas duas bandas do que eu ganhava lá. E aí eu fiquei, caramba. Só que aí eu fui fazer um show com o Mauricinhos em Sergipe. E o contratante, meu amigo Jorge Andrade, inesquecível, Jorge Andrade, te amo, tá? E ele sabe que é uma pessoa que realmente marcou na minha vida e que faz parte da minha vida até hoje, que eu tenho o maior respeito, admiração, consideração. Por quê? Jorge me viu cantando no Mauricinhos. E aí ele disse... terminei o show, eu lá, de boa. Já tinha esse negócio de conversinha, todo falado, mundo... já estavam te... Não, já é como se eu estava num momento em que estavam vindo propostas, estavam sempre surgindo alguma coisa, né? Um burburinho aí. E ele falou, minha filha, você é a cara de Salvador. Não tem aquele, quando fala empolgado assim, eu... Você é a cara de Salvador. Você precisa ir para Salvador. E acreditem, eu cresci ouvindo isso, desde a época de Sobradinho. Porque lá em Sobradinho, o grupinho que eu cantava era eclético, tocava tudo. Então, o povo falava, você tem que ir para Salvador. Você tem que ir para Salvador. A futura Ivete Sangalo. Por quê? Porque eu era uma menininha de 10 anos que já cantava as músicas de Ivete, e, sabe? Eu cantando, sempre a música me transformava quando eu estava em cima do palco. Então, todo mundo ficava admirado com a voz, porque era pequena e tal. E, assim, eu vim, no decorrer desses anos todos, ouvindo, você tinha que ir para Salvador. Mas como era que eu ia para Salvador? Fazia o quê em Salvador? Como era que eu ia me sustentar em Salvador? Eu sempre tive esse negócio, esse cuidado. Não tinha familiar lá. Não tinha ninguém, nenhum amigo, nenhum suporte. Então, eu não via como ir para Salvador, sabe? E aí foi, né? Ele falou isso. Você tem que ir para Salvador, você é a cara de Salvador. Tem um amigo meu que tem um projeto lá. O nome dele é Gabriel Cruz. Aí passou o contato, eu passei meu contato. Eu fiquei, não dormi à noite, voltei a viagem inteira sem conseguir dormir. Eu fiquei até emocionada. Eu disse, meu Deus do céu, será que esse homem está falando a verdade? Isso deve ser migué, balela de homem que só quer... Eu vou esperar, mas vamos ver. Fiquei com esse negócio, já fiquei viajando, sonhando, me vendo em Salvador. Fiquei me vendo em Salvador já. Aí eu, ai meu Deus. Aí, ao mesmo tempo, tem aquela coisa, eu acho que não vai ligar, não. Eu ficava nessa oscilação, sabe? Daqui a pouco, uma semana depois, eu recebo a ligação. Já era Gabriel. Aí falou, que Jorge falou, ele tinha um projeto chamado Dona Flor e tal. Aí eu marquei com ele para ir a Salvador, né? Vir para conhecer e tal. Aí chamei meu amigo e irmão para ir comigo, Berg, que quando eu morava em Parelhas, eu morei em uma república, né? Depois eu fui para dividir aluguel. E eu dividi aluguel com um amigo que virou irmão. Ele era bailarino da banda na época. E aí eu dividi aluguel com ele. Eu sou prolixa, né, gente? Eu tô assim, ó. Para eu contar uma história, eu lembro de uma coisa, eu vou falando. Mas enfim. Essa é, infelizmente, ou felizmente. A gente gosta é quando fala mesmo. Eu falo, hablo bastante. Eu falei pra vocês. E aí, esse irmão meu, que morava comigo lá, a gente dividia aluguel, eu chamei ele e chamei outra amiga, Dani, para ir comigo. Vamos lá em Salvador, que eu não vou sozinha, não. Vamos lá, beleza. Aí a gente chegou em Salvador e eles me levaram, tive uma reunião, me levaram no ensaio. Na época, o produto dele era Pachanca, na época, e ele me levou lá para ver o ensaio. E eu fui, cantei uma música, e aí as coisas foram se confirmando. Eu fui vendo que a veracidade do negócio, entendeu? Que era sério, que eram pessoas sérias, idôneas. E aí eu disse, olha, sabe? Quando eu cheguei em Salvador, eu pisei o pé naquela cidade, eu disse, ai, esse é meu lugar. Eu senti uma coisa boa, assim, sabe? Sabe quando... Já existia em ti essa vontade de ir para Salvador? Por isso que tu ficou mais animada para esse projeto do que, de repente, para um calcinha preta, um limão com mel? Olha só, eu senti uma energia boa, uma coisa boa, sabe? Uma sintonia, teve uma sintonia muito forte e positiva naquele momento que eu pisei o pé naquela cidade. Então, eu já saí de lá, assim, confiante. Eu passei quase um ano ainda em conversação com eles. E aí eu fui
conversando, analisando as outras coisas que foram me surgindo, né? E aí, financeiramente, para as outras bandas ia ser bem melhor, porque eu ia sair de lá, na época eu ganhava R$2.500, sei lá. E eu ia sair disso para ganhar a mesma coisa em Salvador. Só que eu tinha... O que foi que eu pensei? Eu disse, cara, se eu for ganhar 6 mil na Limão, 15 na Calcinha, sei lá, na época, eu não sei, eu nem lembro quanto era, mas era uma coisa, era bem bom. Era bem bom. A fase que eu estava ali era sair de 880, assim, sabe? Eu disse, pô... E lá eu vou ser a segunda cantora, né? Sei lá, vai que eles não gostam de mim, eles vão me botar para fora. Na Calcinha Preta são vários cantores e sei lá. E lá em Salvador, eles vão investir só em mim. Eu pensei, né? Pensei nisso tudo, assim. E lá em Salvador, eu vou ser a única cantora, o investimento vai ser todo em mim e outra. Eu vou ganhar menos. Mas isso é uma construção. Porém, eu vou ter todo o investimento. Ou seja, tinha apartamento, tinha motorista, tinha aula de dança, tinha aula de canto, tinha aula de tudo que você pudesse imaginar. Eles, sabe, me deram estrutura para se desenvolver. Para me desenvolver. Ou seja, teve um investimento. Então, quando eu vi essa proposta de investimento na minha carreira, eu disse, eu não tenho nem o que questionar. Eu não tenho nem o que pensar. Porque esse dinheiro a gente ganha lá depois, na frente. A gente caça ele. Você destacou uma coisa importante, né? Porque Limão com Mel e Calcinha Preta, até para quem tá ouvindo não se tocar, né? São projetos que tem mais de uma vocalista, né? E o projeto o negócio todo que era você esse. ia era só você. Exatamente, é sobre isso. Eu pensei nisso. E aí, assim, uma banda de forró, assim, ele já tem o projeto ali montado, vai entrar um cantor, eu vou pegar o repertório e vou cantar e tal. Mas aqui, lá, naquela época ali, eles estavam pegando um produto verde, digamos, para eles ainda, assim, porque ainda tinha que amadurecer muita coisa. Novinha, ia investir para desenvolver o talento que eles estavam acreditando. Sim. Entendeu? Então, eu disse, é inquestionável isso aqui, eu não tenho o que pensar, eu não penso, não tem nada não, pode ser 2, se quiser diminuir 500, tá ótimo. Mas eu, sabe, topei assim, sem pensar 2 vezes. E é isso. E assim, passei um período na banda Xerife, onde foi incrível para mim, porque Gabriel, ele me tratou como uma filha. A verdade é essa. E aí é onde eu digo, o agir de Deus sempre foi muito presente na minha vida, pô. Não existe, eu não tenho outra palavra, eu não tenho outra palavra a não ser Deus nesse momento, agindo o tempo inteiro. Vê lá. Aí eu já tô aqui, opa. Aí sabe o que eu fiz? Eu não morava com minha mãe, porque na época do forró, eu dividia aluguel, era tudo tão difícil, eu vim ter telefone, minha gente, com um telefone, um celular. Eu vim ter um celular com 19 anos ou 20, sei lá. Era orelhão, querido. E aí, toma orelhão ligando. Com ela, Quantas vezes eu ligava pra minha mãe chorando porque eu queria... Tá perto. Estavam me mafiando lá. As meninas que não gostavam de mim, sei por quê. Tem mafiado no axé também, é? Não. No axé... Olha, eu vou dizer você. Porque no forró tem muito. No forró eu passei dificuldades lá. Eram muitas mulheres em uma banda, né? Então, sempre tem uma que olha assim. Então, e eu muito novinha, 16, 17 anos na época, e eu via pessoas se voltando contra mim e eu não fazia nada. E eu não sabia o porquê daquilo ali. Eu disse, mas tudo bem. Não gosta de mim, eu vou fazer o quê? E começava aquela picuinha, aquela coisa, ter que... Mas isso dentro da própria banda, que tá dizendo? Lá na época era. Porque a gente descobriu aqui que o pessoal ficava mafiando uma banda com a outra. Cortar a luz da outra. Não, eu não tava nesse nível aí, não. Tava nesse nível, não. Um peixinho pequenininho, uma piabinha, querida. Era uma piabinha. E tinha aquelas picuinhas ali de besteira, de bobagem mesmo. Mas que mexia, né? Pra uma menina jovem viver naquele ali, né? Mexia muito, muito. E principalmente a falta que minha família fazia. Porque eu tive que ficar longe de minha família por anos. E eu ligava chorando pra minha mãe.
Teve uma época que eu acho, porque o negócio de depressão veio ser Falado mais né? recentemente. Porém, naquela época, eu acredito que eu tive uma época que eu estava quase entrando em depressão, porque eu não queria sair, eu não queria nada, eu só queria ficar ali de boa, ou então trabalhar e voltar. Aí tive a fase louca que eu queria sair para todas as festas, tomar todas, mas muito menina. Aí eu ligava para minha mãe chorando, porque eu sentia muita falta da minha família. Muita falta da minha família. Eu chorava, queria ir embora amanhã. Não, seja firme, segure aí, seja firme, vai. Eu ia engolir o choro, sabe? Mas assim, cara, era difícil demais. Eu me via só, assim, sabe? Sozinha. E eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Até que eu encontrei meu irmão Berg, que foi a minha família. Berg e Aretusa, assim, dois amigos, assim, que a gente fechou, assim, uma família, nós três. Que não tem igual. Eu passei a sentir amor como se fosse da família ali perto. Então, mas eu não tinha minha mãe todo dia perto de mim. Eu não podia ter minha mãe ali ainda comigo. Até que, quando eu vim para Salvador, quando eu fui para Salvador, eu disse, mãe, é agora. Quando eu contei para ela, minha mãe vinha-se embora morar comigo. E foi a maior felicidade do mundo. Minha mãe poder morar comigo, porque era a realização. Eu sempre sonhei morar sozinha com minha mãe, né? Só que ela era casada. Eu tive que ir embora, cuidar da minha vida, e aí foi a oportunidade de ter Juntou, né? minha mãe comigo. Isso ainda foi quando tu tava na Xerife. Eu estava na Xerife nessa época. E aí, quando surge o convite da Cheiro, assim. Aí minha mãe ficou comigo lá em Salvador, nesse período e tal. Aí, um certo dia, eu estava em uma festa, aí um cara chega assim, me chama e diz, você teria coragem de ir pro Cheiro? Aí eu disse, como assim? Sim, mas me explica essa história melhor. Beto Louro, viu? Beto Louro. Ele chegou a falar comigo. Aí, quando chegou, uns dias depois, eu recebi uma ligação. E aí, o pessoal me chamou para uma reunião, queria conversar comigo e tal. E aí, eu fui. Só que eu já saí dessa reunião sabendo que eu ia ser a cantora do Cheiro. Sabe quando essas coisas de sentir mesmo. Vina, foi bem isso. E nessa hora, assim, nessa reunião, inclusive, porque os bastidores de Cheiro de Amor, né, das outras vocalistas, sempre tinham umas histórias muito escabrosas, conturbadas, que as pessoas comentavam. E aí, quando te chamam, você vai com um pouquinho de medo do que tu vai encontrar? Porque eu já vi você falando que logo nessa primeira reunião, tu diz assim, olha, eu prezo por uma relação pacífica e é isso que eu quero ter. Foi isso que você deixou claro? Foi isso mesmo. Quando eu cheguei lá, não estava só o dono, tava o dono, a esposa, o sócio, a outra sócia, os filhos, e tava todo mundo assim na sala. Eu digo, ai, Jesus. E agora? Mas sentei ali e quando a conversa é verdadeira, né? Eu fui muito verdadeira ali com eles, né? Falei sobre os meus sonhos, sobre o que eu queria. E assim, a gente naquele momento ali, se conectou, sabe? A gente se apaixonou naquela época ali, sabe? Então a gente já sentiu uma firmeza ali naquela primeira conversa. Eu fui muito, óbvio que posterior a isso, eu ouvi algumas pessoas, olha, ele faz isso, ele é assim, ele é assado, ele vai fazer assim com você, ele vai fazer assado. E assim, eu posso dizer que nesses anos todos eu não tenho o que dizer. Se ele era assim, se ele fez assim, ou se ele fez assado com outras cantoras, aí não, comigo não teve isso, tá? Óbvio que tem o jeito dele, tem as dificuldades, tem os, né? Mas eu não tenho o que falar para dizer assim, ele me maltratou, fui maltratada. Não fui maltratada, não. Não fui maltratada, mas eu entendo que eles tinham um certo limite das coisas, tem as regras deles, né? E é o que eles construíram e o que eles acreditam. E eu respeitava e sempre respeitei, porque eu busco muito, de verdade, respeitar as pessoas. Então, houve sempre, assim, uma empatia, né? Um respeito e sempre foi criado um carinho
E a gente, quando constrói isso, a gente passa a considerar as pessoas, né? Tem aquele... Eu sempre busquei conversar de uma forma... E deixei muito claro naquela reunião de que eu também sou muito temperamental. Eu sou muito temperamental, assim, de você me dar uma resposta... É muito fácil você querer me dar uma patada e você receber outra. É muito fácil isso. Mas eu também sou muito pacífica. Porque eu procuro pelo menos assim... Não absorver o pior, né? Você já sabe, de tanta luta, né? Aí como é que a pessoa não aprende a ser assim? Então, assim, isso é o mínimo que eu posso fazer. Então, eu busco realmente ser pacífica. Se a pessoa não é legal, não é problema meu. Se ela quer ser um pedaço de cavalo comigo, corre um grande risco de eu ser um pedaço de cavalo com ela. Mas eu deixei muito claro isso. Eu respeito para ser respeitada, porque eu tive que aprender a me defender. Eu tive que aprender a me defender, minha gente. Então, passando isso, essa conversa assim, foi muito clara, né? As pessoas começaram a me ver como eu realmente sou e tal. E também eu deixando isso claro e mantendo o respeito acima de tudo, como é que eu vou querer respeito se eu não respeitar? Não existe. Então, eu sempre busquei respeitar as pessoas, falar de uma forma amigável com as pessoas, porque eu não sou dona do mundo. Eu acho que são pessoas e a gente tem que tratar, e todos nós temos nossas diferenças, entendeu? Então, eu sempre respeitei muito isso e o espaço de cada um. Tava puto comigo, eu nem ia lá. Sim, já criava Ele também não me chamava, né? deixava passar raiva e eu... Oi! Aí... Tudo bom? Soube lidar, né? E aí é isso. Eu soube lidar. E passamos aí todos esses anos, né? E não tenho, de fato, o que falar mal dessas pessoas. E sei, sim, onde... Eu sei também os defeitos, sim. Mas eu acho que eu nem preciso falar do defeito de ninguém, até porque eu tenho os meus também. E para mim tá ok. Eu só quero, minha filha e meu querido, seguir a minha carreira em paz. E quero que todo mundo brilhe, porque tem espaço para todo mundo. Isso que eu ia te perguntar, assim, nesse momento, Vina, você sentiu as pessoas, público, fãs, músicos, artistas, imprensa, tô falando todo mundo, assim, tentando fazer uma competição, porque você estava entrando na banda, querendo criar alguma situação, tipo, eu gosto mais da cantora antiga, essa nova. Teve preconceito pelo fato de você vir de uma banda de forró, por exemplo? Ah, teve demais. O que é que foi mais difícil pra ti naquele momento? Vamos, tipo assim, era um novo momento pra ti, assim, há 10 anos. O que é que foi mais difícil, assim, que te surpreendeu, inclusive, assim, tipo, poxa, eu nem sabia que eu ia passar por essa. Pois é. E, na verdade, tudo começou na Xerife, porque eu cantava forró e comecei a cantar axé na Xerife, que já era axé. E aí, essa daí tem que voltar pro forró. Vem fazer o que aqui? Não sei o quê. Aí depois passa pro cheiro. Ela é assim, ela é assado, ela é isso, ela é aquilo. Eu nem lembro, porque eu sou nem louca de ficar alimentando essas coisas. Eu aprendi com o tempo que as coisas ruins eu não tenho que ficar olhando. Eu só quero ver coisa boa. Eu só quero ver coisa boa, eu só quero potencializar coisas boas na minha vida. Aí eu vou ficar lá vendo os comentários negativos. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém. Mas gosta na época de te abalou? Assim? Não, isso não. Isso não me abalou. Isso não me abalou. Eu me incomodei com outras coisas que eu vivi que, tipo assim, alguma conversinha que às vezes sai com história, o nome da pessoa e né, uma historinha ou outra que não tem nada a ver. Inverdades, na verdade. Isso às vezes eu acho que eu fiquei um pouco, eu disse, não, eu não quero esse holofote para mim, não, que depois a gente chega nisso. Mas assim, esse negócio de me incomodar com as comparações, eu nunca me incomodei, não. Porque, fulano não gosta de mim, prefere cicrano. Tá bom. Porque tem outras pessoas que podem gostar de mim também. Entendeu? E ninguém é obrigado a gostar de mim, gente. Ninguém. E eu tenho que respeitar. Tu não é obrigado a gostar da minha música. Tu não é obrigado a gostar da minha voz. Agora, sim, eu acho que quem tem senso, respeita. E se não gosta, não segue. Não ouve a música.
Mas tem gente que gosta dessa picuinha, de viver esse universo. Mas não é sobre mim. Não é sobre o que eu preciso alimentar para minha vida. Então, eu não faço. Às vezes até alimentando disputas que nem existem, né? Não, menina, eu não tô nem aí, minha amiga. Oxe, eu quero que o mar seque para comer os peixinhos assim. Seque não, queime. Bina, a gente entrevistou aqui umas pessoas que eram do forró, né? E a gente, nessas conversas, assim, tinha muito a história de que o forró, apesar de você ter grandes nomes, assim, que são femininos, que era um ambiente ainda muito machista, mesmo você tendo, você tem grandes cantoras que fazem esse nome do forró, mas mesmo assim, falando o quanto que ainda era machista esse ambiente do forró, seja dentro, falando com empresários, com o próprio mercado mesmo. Tu sente isso no axé ou tu acha que não, assim? Sim. Porque, na verdade, quando eu vim pro axé, as pessoas... Eu sempre fui muito bem cuidada, né, assim. Sempre na medida do possível, nas condições que existiam. Eu sempre fui muito bem cuidada. Então, assim, as atenções foram muito voltadas para mim, né? Mas óbvio que a gente sabe que vivemos num mundo machista. Isso é inquestionável, né? A gente luta por essa igualdade, mas a gente sabe que... E muitas vezes o machismo até vem da gente mesmo. Na própria mulher existe um machismo que, por questão de a gente se condicionou a isso, né? A gente, às vezes, sem nem perceber. Aprendeu a ser assim. Mas eu não percebo ter tido assim, essa coisa comigo, porque ali dentro dos projetos em que eu passei, as atenções sempre foram voltadas para mim. Então, eu acho que eu fui uma sortuda. Eu sou uma sortuda com isso, né? Graças a Deus. Muito bom. Vina, a gente está pertinho de encerrar nosso episódio. Não, mas, tem mais coisa. Mas, pois é, e é isso que eu ia falar, assim. Por favor, tá? No Fortal do próximo ano, volte aqui. Vocês querem? Por Sim, favor, com porque certeza. assim, 1 hora de episódio é muito pouco pra gente conhecer muito mais da Vina e ela contar Uma toda a carreira história. tão, Exatamente. né, tão longa. E outra coisa que a gente não pode encerrar o episódio é sem ouvir o novo single da Vina, né? Gente, mas que coisa boa conversar com vocês. Assim, eu fico feliz em poder contar um pouquinho da minha história. Né? Para as pessoas conhecerem um pouquinho esse meu lado também, porque muita gente pensa que a gente brotou do nada, caiu aqui, ó, de paraquedas, e, porra, essa menina do nada. Não é sobre isso, né? Então, uma história de muita luta por trás de tudo. Né? Eu venho desde muito nova ralando aí e tal. E outra, eu preciso também dizer uma coisa sobre o que as pessoas falam, que é muito difícil viver de música, é muito difícil. Mas, assim, se você acreditar no seu sonho de verdade, como eu fiz, não tem obstáculo nenhum que vai te impedir de crescer, de evoluir, porque nem sempre é sobre o dinheiro, nem sempre é sobre a fama, porque eu vou dizer, eu vivo da música, e a música coloca o pão na minha mesa desde os meus... Eu sou uma mulher independente, graças à música, desde os meus 16 anos. Com 16 anos, eu comecei a ganhar o meu primeiro salário de R$700. Então, gente, é sobre isso. Acreditar nos sonhos, acreditar de verdade sem colocar obstáculo na frente. Como assim? Desistir nunca pode ser a palavra, sabe? Então, eu quero passar essa mensagem para as pessoas, porque eu ouço muita gente talentosa desistindo, sabe? E isso não serve só para a música. Isso serve para qualquer profissão que você escolha ser. Sabe? O que você quiser, o que você abraçar na sua vida, o que você quiser ser. Vista-se disso e acredite nisso, sabe? É sobre isso, sem colocar os obstáculos na frente, porque o obstáculo você vai enfrentar aqui, ali ou acolá.
Entendeu? Mas voltando, o que a gente tava falando era o que mesmo? Agora a gente vai ouvir seu single, Então né? vamos lá. Pode vir aqui. Pode vir mais pra Vem, perto. Paulinho. Pra gente ouvir Vem, bem cá. o som do violão do Paulinho. Deixa eu botar até o meu microfone. Pronto. Coloque ali, direcione pro Paulinho, que aí a gente vai ouvir bem. Veja eu, meu amor. Oxi, Qual é? veja eu sem hora pra parar. Meu amor, só pensa em te amar. Veja eu. Se o seu beijo fosse meu, só meu, eu não saía mais de casa. Meu love é todo seu, só seu. Amor tá caro, mas pra você é de graça. Se o seu beijo fosse meu, só meu, eu não saía mais de casa. Meu love é todo seu, só seu. Amor tá caro, mas pra você é de graça. Meu amor, só pensa em te amar. Beija eu sem hora pra parar. Meu amor, só pensa em te amar. Beija eu sem hora pra parar. Como é que faz pra não me apaixonar? Se na minha cama você nunca erra. Entrega tudo na hora de amar, mas nunca põe seu coração na reta. E me faz tremer do coração, as pernas, dá aqueles beijão de novela. E tchau, leva pra outra cama esse amor surreal. Bora! Se o seu beijo fosse meu, só meu, eu não saía mais de casa. Meu love é todo seu, só seu. Amor tá caro, mas pra você é de graça. Se o seu beijo fosse meu, só meu, eu não saía mais de casa. Meu love é todo seu, só seu. Amor tá caro, mas pra você é de graça. Muito bom, muito bom, muito bom. Pega pra te ouvirem, ó. Olha, Vina, muito bom te ouvir nesse momento da tua carreira, assim, e que privilégio nosso de te ter aqui em Fortaleza, nesse momento que tu tá Obrigada. lançando carreira solo. Que privilégio do Que Nem Tu também de te ouvir nesse momento e a gente falar nesse período de que tu tem uma história que tá com muita ansiedade e a gente tá só começando, né? Pra contar essa história dessa carreira solo. Ai, obrigada, Alain, obrigada de coração. E volte viu? próximo ano, viu? Que a gente quer ouvir Vou você voltar, muito mais. Vamos voltar, né, Paulinho? Com fé em Deus, a gente vai E estar tá cheio volta. e vem novidade, muita novidade por Vem aí, muita né? Vina? novidade. Olha só. Fala a aí, gente... já Então, joga aí algumas coisas pro pois público que é. tu pode já falar. A gente já vem com um novo lançamento aí, breve, tá? Tem música nova já chegando. A gente tá vindo aí também com EP novo. Então, assim, clipe novo também, Eita. tá? Então, aguardem que estamos preparando tudo com muito amor e muito carinho para essa fase nova da Vina Calmon. Então, gravem aí, tá? Vina Calmon. Vina Calmon. Muito bom. Vina Calmon. Vina Calmon. Muito bom. Muito bom. E a você que nos acompanhou também, muito obrigado, tá? Não se esquece de acompanhar mais o Que Nem Tu e mais a Vina Calmon também. Próxima semana tem mais. Beijão, gente. Beijo. Obrigada.